Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a origem e a natureza dos espíritos. Os espíritos constituem os seres inteligentes da criação e povoam o universo, fora do mundo material. Sendo Deus eterno, pela sua vontade, tem criado espíritos desde toda a eternidade. Os homens foram criados por ele, porém, ignorando o modus operandi da sua criação, o que era para o homem é e continuará a ser um mistério. Os espíritos são obras de Deus, assim como um quadro é obra do pintor que o executou. Quando um homem constrói uma coisa útil e bela, ele a chama de sua filha. Deste modo, os homens também são filhos de Deus, pois são a sua criação. Da mesma forma como o corpo é a individualização do princípio material, o espírito é a individualização do princípio inteligente. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Porquanto, sendo Deus um Pai equitativo e justo, jamais poderia criar seus filhos em desigualdade de condições, uns diferentes dos outros. É mera utopia a crença de que Deus tenha criado já perfeitos anjos, os homens para evoluírem e os demônios devotados eternamente à prática do mal. Não existe isso. Deste modo, todos os filhos de Deus são criados em pé de igualdade absoluta e colocados na senda do progresso. Se uns demoram mais que os outros para alcançar a evolução, ou melhor, para apressar o seu ciclo evolutivo, a culpa lhes cabe inteiramente. Deus não tem nada com isso. Será dizer que são incorpóreos, são feitos de uma matéria de quintessência, porém, sem qualquer analogia para o homem, pois sendo extremamente etérea, escapa aos seus sentidos. São imateriais porque, pela sua essência, diferem fundamentalmente de tudo aquilo que se conhece, sob o nome de matéria. Os homens são verdadeiros cegos em relação à compreensão da essência dos espíritos, dos seres espirituais. Somente por um grande esforço de imaginação o homem pode defini-los. Uma vez criado, o espírito tem diante de si a eternidade. Isto é o bastante para nos aquilatarmos do valor que temos aos olhos de Deus, o nosso Pai, bondoso e misericordioso. Esse fato contraria os materialistas, de que o corpo e a alma desaparecem com a morte. Findam-se para todos sempre. Para estes é difícil conceber como uma coisa que teve começo não tenha fim. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, esclarece, com base no ensino dos benfeitores espirituais, que o espírito não tem forma para os homens, mas tem para os demais espíritos. Chega mesmo a afirmar que o espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, cuja cor vai do escuro ao brilho de um rubi, conforme seja mais ou menos puro. No passado remoto, os gênios eram apresentados com uma chama ou uma estrela na fronte. Trata-se de uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para ter esse efeito. Nesse sentido é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Tome-se como exemplo o Sol, que é apenas um, mas, no entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. O mundo dos espíritos, ele constitui um mundo à parte, completamente independente do mundo corpóreo. Pode-se mesmo afiançar que ele é o verdadeiro mundo, o mais importante, porque é permanentemente eterno e sobrevive a tudo.
Enquanto o mundo corpóreo se renova continuamente, através das reencarnações com o sucessivo nascimento de novos corpos e a morte de outros, servindo de palco para os espíritos, desempenharem assim as funções específicas com o objetivo de se aperfeiçoarem. O mundo espiritual permanece perenemente inalterado, pois os espíritos conservam a sua individualidade por toda a eternidade. No mundo material, os espíritos que aí renascem se congregam para a formação de família, de cidades, de nações, aprendendo a se aproximarem uns dos outros, com o objetivo de cultivarem o quê? O amor. E colimarem o seu aperfeiçoamento. Imprescindíveis para uma maior aproximação com o Criador de todas as coisas. O mundo dos espíritos é o mundo das inteligências incorpóreas. Uma vez que, ocorrendo a morte dos corpos pelas enfermidades, pelos acidentes, pelas guerras, pelos fenômenos da natureza e pelos desgastes físicos, os espíritos se integram em sua verdadeira pátria, onde continuam evoluindo em direção ao sublime desiderato da perfeição. O mundo dos espíritos poderia existir sem o mundo corpóreo, mas há necessidade de ambos, porque um reage sobre o outro, pois Deus, em sua infinita sabedoria, criou os dois para que o mundo terreno sirva de uma imensa escala, facultando aos espíritos os meios de progredirem, aperfeiçoando as suas qualidades morais, indispensáveis para atingir, no tempo e no espaço, o estado de pureza. Deus, sendo a perfeição absoluta, poderia criar os espíritos já perfeitos, porém, estes não teriam o mérito do esforço próprio. E o Pai quer que seus filhos sejam sábios e puros, aprendendo a equacionar por si os problemas que lhes se deparam, tornando-se potências da natureza e instrumentos dóceis que participem dedicadamente no processo de execução dos espíritos superiores desígnios do Criador. Os espíritos não habitam um lugar circunscrito no universo. Eles estão por toda parte. Não estão encerrados no céu, no inferno, no purgatório, como o ensinam as teologias terrenas. Eles habitam todo o universo, locomovendo-se com incrível facilidade, estão ao nosso redor sem que percebamos. Entretanto, existem regiões que são interditadas àqueles menos evoluídos. Os que são muito atrasados e apegados às coisas terrenas, que alimentam sentimentos inferiores, que praticam a maldade, que continuam vivendo no ambiente terreno e, em muitos casos, em zonas verdadeiramente purgatoriais, o umbral de que fala André Luiz, onde permanece até que se convençam da necessidade de se enquadrarem aos ditames da lei de Deus, ou sejam, levados compulsoriamente às reencarnações, acossados pelo ferrete da dor, uma vez que o espírito não pode permanecer indefinidamente na inação e na rebeldia. Na casa do meu pai existem minhas namoradas e a gente ouve isso. Quando Jesus disse, ele quis dizer, todos os mundos são habitados. Afirmam os espíritos, jamais Deus criaria essa multiplicidade de mundos, muitos deles maiores até que a Terra, simplesmente para rolarem pelo espaço infinito, recriando a visão dos homens. Não. Acreditar que a Terra fosse o único mundo habitado e que todos os demais planetas gravitariam pelo cosmos sem uma finalidade mais relevante seria algo semelhante a um homem que construísse majestoso edifício de muitos andares, com centenas de compartimentos, passando a habitar apenas um dos cômodos mais íntimos, deixando todos os demais vagos. Na obra de Deus, reina a perfeição. Nela tudo é útil e harmonioso. O universo infinito é algo sublimado e transcendental,
que jamais poderá ser descrito pela linguagem humana. Já se eclipsou na voragem do tempo a época em que se supunha ser a Terra o centro do universo. A teoria geocêntrica foi suplantada pela heliocêntrica, e após Galileu, as teologias terrenas tiveram que rever seus dogmas, seus conceitos, o que somente foi feito após uma obstinada relutância. Jesus definiu esses mundos como sendo outras tantas moradas para o espírito humano, em sua escalada evolutiva rumo à perfeição. A casa do Pai é o universo todo, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao cumprimento de um prolongado processo evolutivo. Deduz-se da universalidade dos ensinos ministrados pelos espíritos superiores que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, no tocante ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, pois nem todos os mundos desfrutam do mesmo grau de progresso. Existem mundos inferiores à Terra, tanto física como moralmente. Outros estão no mesmo nível e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Os espíritos, ao longo do seu processo evolutivo, habitam as diferentes moradas da casa do Pai, tendo como ponto inicial o estado de simplicidade e ignorância, caminhando através de uma escala bastante prolongada, tendo uma meta, a angelitude. Nos mundos que já atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes daqueles que se verificam na Terra. A forma dos corpos é, em linhas gerais, semelhante à humana, porém é muito mais aprimorada, embelezada e, acima de tudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às enfermidades e às deteriorações oriundas da prevalência da matéria. A menor densidade específica torna mais fácil e rápida essa locomoção. Nos mundos felizes, não impera o aspecto da guerra, nem das rivalidades, e há maior compreensão entre os povos. Ali não existem classes subalternas ou superiores, não existem senhores e escravos. Desta forma, a nossa doutrina espírita propicia aos homens uma visão bem mais clara e ampla do universo, fazendo com que eles descortinem novos horizontes, animando-se da certeza da imortalidade da alma e do futuro radiante e grandioso que os aguarda. Embora sendo uma tarefa sumamente difícil fazer uma seleção absoluta dos mundos, os espíritos estabeleceram uma classificação com 5 categorias distintas. Mundo primitivo, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundo de expiação e prova, no qual o mal predomina, que é o nosso, a Terra. Mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm algo a expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, que vai ser a Terra, o de regeneração. Mundos felizes, tudo onde o bem supera o mal. Mundos divinos ou celestes, onde moram os espíritos purificados e onde o bem reina sem mistura com o mal. A Terra está situada na faixa do mundo de provas e expiações. Por isso, nela ainda predomina o mal. Entretanto, afirmam os espíritos benfeitores que num futuro não muito remoto, ela ascenderá à categoria do mundo de regeneração. Espíritos que habitam os mundos mais adiantados podem reencarnar na Terra para o desempenho de determinadas missões. Os apóstolos de Jesus, sem sombra de dúvidas, foram espíritos de uma elevada hierarquia, que aqui viveram com a missão grandiosa de assessorarem o nosso Mestre no desempenho da sua sublime missão.
Espíritos elevados que eram, encarnaram num mundo denso, onde predominava a maldade. Eles sentiram-se deslocados e por isso Jesus lhes disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Acrescentando logo a seguir: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Como que pressentindo que aqueles homens se sentiam desprotegidos e desamparados após a sua próxima partida para as regiões celestiais. O mestre, então, lhes acenou com a afirmativa de que ele iria na frente para lhes preparar o lugar. Isso, naturalmente, para lhes mostrar que, dada a elevação de seus espíritos, eles não eram do mundo e eles estavam reservadas nas moradas nas regiões mais sublimes para a futura morada dos seus espíritos. É óbvio, entretanto, que esse ensino de Jesus não era especificamente destinado só aos apóstolos, mas a todas as criaturas humanas. Portanto, queridos companheiros, vamos nos esforçar para fazermos a nossa parte, para podermos evoluir, para podermos crescer, para um dia sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Um beijo em seus corações e até o próximo vídeo.